Tá Enquanto as bom. pessoas estão chegando. Primeiro eu vou agradecer, né? Porque você é um amor, você é minha amiga na vida e na profissão, né? Todo mundo que tá aqui sabe quem é a Liris Wu. Então, primeiro agradecer o convite de vir aqui falar um pouquinho da minha experiência, né? De um tema que eu sou muito apaixonada, que eu me dedico para estudar muito. E tentar, assim, de uma forma bem simples, passar um pouco da minha experiência. Então, eu sou especialista em saúde da mulher e, enfim, fui dentro da saúde da mulher me descobrindo, né? Me apaixonei muito pela área da uroginecologia, que hoje é a minha linha de pesquisa aí dentro da Escola Paulista. Desenvolvendo pesquisa e atendendo pacientes. E aí, no meio disso, né, desse meu processo de me especializar, tive um encontro com a Liris, que foi no momento que as nossas vidas se cruzaram. E depois, logo na sequência, com a Sandra também. E aí a gente começou a trilhar um caminho aí da cinesioterapia. E aí a obstetrícia veio também como uma avalanche na minha vida. Tive experiência de aprender muito com a Liris, né, nos atendimentos e tudo mais. E sempre gostei muito tanto da parte, né, do acompanhamento do ciclo gestacional como um todo, e sempre me interessei muito pelo acompanhamento do parto. E fazia isso, né, já com as minhas pacientes do consultório. E aí, hoje, né, agora estou com a oportunidade, estou desenvolvendo um trabalho junto com toda uma equipe, obviamente, porque a gente não faz nada sozinha nessa vida, de participar de uma atuação dentro de uma maternidade particular aqui de São Paulo, onde eu estou lá todos os dias pela manhã, acompanhando no plantão pacientes em trabalho de parto, né? Então, um serviço novo, inovador, que vem trazendo muitos frutos, né? Uma caminhada longa, devagar, né? Mas uma caminhada já com muitos frutos positivos. Então, hoje a ideia é falar bem pouco, assim, perto da minha experiência, trazer um pouco do que é o meu dia a dia, do que são as minhas manhãs lá, qual que é a minha forma de pensar nessas mulheres, como eu consigo fazer essa condução, esse olhar fisioterapêutico, né? Que vai muito além da fisioterapia. E ser um canal aberto aqui para a gente poder conversar, trocar experiências, né, de vocês, o que vocês gostariam de saber. Então, estou muito feliz de estar aqui a convite da Liris. E é isso, Li. Falando, eu fiz um videozinho seu e, e aí estou mandando convite, porque sempre tem gente que fica perdida, né? Sei que segunda-feira é um dia que é um dia que encaixa mais na agenda das pessoas, né? É engraçado isso. Eu estou mandando o convitinho, porque todo mundo fala assim, ai, foi bom você ter mandado o lembrete. Então, eu estou mandando aqui, até mandei para você também, ver se você quiser mandar para alguém. Chamando. Pronto. Pronto. Mandei. Muito bom. Ah, Lívia, que legal. Valeu. Mas muito bom. Agora, só vou fazer uma breve apresentação. A Lê fez a apresentação dela. Vai ficar gravado, viu, gente? Tá tudo certo.
As pessoas vão chegando. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo no modo apresentação? Sim. Sim. É um prazer imenso estar aqui em mais um desses nossos encontros, né? Escola da Fisiopélvica, a ideia é realmente assim, a gente ter reuniões até um pouco mais frequentes. Então, aproveitando as férias aí, muita gente está de férias, às vezes fica mais difícil porque os filhos estão em casa, né? Mas nesse horário das 9 horas, às vezes dá tempo. Quem não pode dar aula às 9, a gente marca um pouco mais cedo, mas as pessoas me pediram às 9 horas que consegue mais gente participar, né? E hoje é a nossa terceira convidada, que é a Letícia. A Letícia, eu tive o prazer de conhecer, ela estava na especialização da USP, não da Unifesp, né? Eu fui dar uma aula acho que eu fui falar de cinésio mesmo, né? Falei um pouco de hipopressivo e falei de dor pélvica, né? Muita gente me chamava para dar aula de dor pélvica. E aí as meninas da USP me chamaram, eu me encantei com as alunas e adorei a Letícia, conheci a Letícia aí. Depois a Letícia foi fazer o curso de hipopressiva, né? Aí a gente foi se aproximando, ela conheceu a Sandra também, e aí elas começaram, né, a participar mais dos projetos, né? E hoje a gente tem a cinesioterapia pélvica integrada, né, com essa ideia de trabalhar os conceitos de estabilização, de globalidade, na reabilitação pélvica, do assoalho pélvico, né? Então, quando ninguém falava de respiração, de postura, de exercícios de estabilização para a pelve, a gente já estava falando disso há um tempo, né? Então, e juntas a gente vem construindo ainda, a gente não parou de construir, né? E a gente vem construindo os nossos encontros aí de trainee, que quem que tiver interesse de conhecer mais, né? Temos algumas alunas aqui assistindo. O trainee é bem intenso, começa na quinta-feira à noite, onde a gente vai para uma aula de avaliação, né, de prática de avaliação, depois na sexta e no sábado tem atendimento mesmo, e tem mais parte prática de aula, né, de técnicas, de eletro, de biofeedback. Aí eu falo dos recursos que eu chamo de recursos não eletrônicos, né, o vibrador, os cones, né, o bullet, que é um recurso que eu uso muito, e eu acho que quem começa a assistir as minhas aulas começa a usar também, né? Então, e a Sandra vem com todo o trabalho dela de face, né? Tanto de face de manual, quanto da face do movimento, né? E eu namoro a Sandra para ela voltar a dar o curso, que é maravilhoso, né? Oi, Fabi! Saudade de você. Tá tudo bem? E aí, que é maravilhoso, a Sandra, ela também está convidada para dar uma aula para a gente, né? A gente vai ver ainda se ela tem a disponibilidade para poder dar essa aula para a gente. E aí, que talvez na segunda fique um pouco mais difícil, mas a gente vai conseguir marcar um horário bom para ela também. E a Letícia, ela começou então na São Camilo, depois ela fez essa especialização na USP, e na Unifesp ela já começou no mestrado, né, acompanhando no ambulatório, já com projeto de mestrado, né? E aí, nesse ambulatório, a gente tocava ambulatório juntos, né, que é um ambulatório que a gente fala de personalizado. Então, não tem, são as pacientes que não se encaixam nos protocolos de pesquisa. E aí a gente tem toda a nossa criatividade para poder atender, fazer os exercícios que a gente gosta, né, Lê?
fazer os nossos protocolinhos, né? E é onde as pacientes têm uma atuação mais global ali também, um olhar mais global com essas pacientes. E quem hoje está nesse ambulatório, né, Lê, é a Maiane, né? Ficou, Isso. né? Que também a Maiane está convidada para dar uma aula de biofeedback para a gente. Ai, que legal, muito bom. Muito legal. Ai, é ótimo. Ela é ótima, é uma querida. E é isso, falando um pouco da gente, né? Para quem, porque as pessoas me falam assim, quem é a Letícia? Eu não conheço. Agora vocês conhecem a Letícia. Né? Aí, e ela começou primeiro no Promatri, né, na equipe de assistência, né, na sala de parto, elas faziam drenagem também, né, Lê? Faziam aquela coisa Era mais a assistência à gestante de alto risco de alto na risco. enfermaria e puerpério imediato. Puerpério imediato, né? E aí, depois o que ela queria mesmo era estar na sala de parto, que é o que ela comentou aqui, né? Ah, eu adoro uma gestante entrando em trabalho de parto. É faca na caveira, né? É adrenalina pura, né? E uma coisa que a gente conversa muito, que eu acho fantástico, é a oportunidade que ela tem, ela pode falar um pouco disso para vocês, né, depois da aula, a oportunidade que ela tem de estar numa equipe, né, tanto uma equipe de físios, e interagir entre as equipes de profissionais médicos e não médicos, né, que dão essa assistência. Então, esse é o grande diferencial. Não é só o trabalho da fisioterapia isolado, mas o trabalho em conjunto, né, com outros profissionais atuando em equipe, que é o melhor, né, de ver que a fisioterapia está expandindo aí dentro dos hospitais. Então, hoje a nossa aula é da Escola da Fisiopélvica, métodos não farmacológicos no alívio da dor no parto, tá? Com a Letícia Ferreira, então quem está chegando aqui, essa a nossa equipe, a foto está antiga, antes da pandemia, a gente precisa tirar fotos novas, né? E aqui um pouquinho da programação do nosso trainee, quem tiver interesse, fala com a Sandra, tá? Então, tem aulas online, que ficam gravadas para vocês assistirem depois também, e o grande diferencial das aulas presenciais e do atendimento a pacientes também, né? Com a nossa supervisão. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Lê, agora a aula é com você. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu montar aqui. Foi? Foi, Lê. Tá tudo certo aí a apresentação? Tá sim. Tudo certinho, Lê. Peraí, tá travando aqui pra mim. Agora foi. Bom, então, está tudo certinho. Tá tudo certo. Então tá, gente. Então, ali eles fez uma super apresentação, né? E vou falar um pouquinho sobre os métodos não farmacológicos para o alívio da dor. Então, inicialmente,
eu queria contextualizar, né, sobre isso, sobre o trabalho de parto e a dor, né? Então, para a gente falar como aliviar, a gente precisa, num primeiro momento, entender da onde vem essa dor, o que vai influenciar nela, o que é importante a gente observar nessa paciente que refere dor e desconforto, né? Então, o que é o trabalho de parto em si? O trabalho de parto, de uma forma muito didática, né, e o trabalho de parto do livro, são alterações mecânicas, né, desse corpo, entre todas essas mudanças de estruturas ósseas, capacidades ligamentares, faciais e musculares de se modificarem, assim como mudanças e estímulos hormonais de hormônios muito específicos que estão presentes no momento que aquela mulher entra em trabalho de parto, né? E tanto essas alterações mecânicas como essas alterações hormonais, elas vão resultar em estímulos de contrações uterinas, né? Então, contrações dessa musculatura uterina, que vão ser as responsáveis para que ocorra uma mudança nesse colo uterino. Então, a mulher, durante o período gestacional, numa gestação de baixo risco, ela tem um colo do útero, que é um colo grosso, fechado e posterior, né? Então, durante o trabalho de parto, a gente espera que esse colo vá se esvaecendo, né? Então, ele vai sumindo. Então, ele vai afinando, ele vai dilatando, abrindo, que são os famosos 10 centímetros de dilatação, e ele também vai fazendo um movimento de anteriorizar, né, para justamente fazer como se fosse um encaixe mesmo com esse canal vaginal, que vai formar justamente essa passagem, esse canal de parto, por onde vai acontecer a descida e apresentação do polo cefálico desse bebê. Então, são muitas mudanças que acontecem nesse corpo durante o processo do trabalho de parto, só que é importante a gente entender que são processos que são mútuos, né? Então, eles vão acontecendo de forma dinâmica, nada muito controlado. Então, a gente tem, numa visão de parto, então, um aumento da dilatação com uma descida dessa cabeça, desse polo cefálico, que são as linhas que a gente encontra dentro de um partograma, né, que é um documento que a gente vai fazendo esse acompanhamento durante o processo do trabalho de parto, né, que a equipe médica ou a equipe de enfermagem faz o seu preenchimento. Então, todas essas mudanças corporais e hormonais nesse momento vão fazer com que a mulher, né, sinta a dor. Mas é muito importante a gente, né, diferenciar o processo da dor do processo do sofrimento, tá? Porque não necessariamente o fato da mulher sentir dor, que é uma relação que ela tem no momento da contração, vai levar ela a um sofrimento, e faz parte do nosso papel, né, muito antes do momento do trabalho de parto, reforçar isso para ela e fazer com que ela tenha um entendimento e uma compreensão. O sofrimento, a gente refere isso como algo ruim, né, como uma situação difícil que a gente está passando, ou uma situação que não está trazendo, por exemplo, uma vida, que é o processo do trabalho de parto. Mas quando a mulher, às vezes, ela não está numa situação agradável, ela não está sendo acolhida, ou, enfim, ela não entende o processo que é parir, que é estar em trabalho de parto, pode levar o entendimento errado desse processo da dor, né? E fazer com que ela imagine, por exemplo, que está num processo de sofrer, tá? Então, toda a parte de educação dessa mulher durante o processo gestacional vai refletir diretamente sobre como ela vai se adaptar, né? E como ela vai compreender aquele momento que ela está vivenciando durante o trabalho de parto. Mas não necessariamente todas as mulheres vão ter acesso a esse processo de educação. Então, muitas vezes a gente tem que demonstrar isso no momento que ela já está sentindo dor, né? Dela entender que é uma dor que ela é passageira, é uma dor que
tá trazendo o filho dela, né, para perto dela. Então, e junto, né, com outras condutas, né, a gente consegue muitas vezes fazer com que ela entenda isso de uma forma diferente, tá? Por isso que a experiência do processo do trabalho de parto e a experiência da dor, ela é extremamente individual, né? É impossível a gente conseguir colocar dentro de uma caixinha um padrão, né, de dor, de intensidade, de como aquela dor vai ser representada naquela mulher, porque são várias questões que vão se relacionar a esse processo da dor, questões tanto fisiológicas, por exemplo, se é uma mulher que entrou em trabalho de parto espontâneo, ou é uma mulher que precisou fazer uma indução de parto, assim como uma mulher que está passando pelo processo do trabalho de parto com uma membrana íntegra, ou é uma mulher que já está com uma bolsa rompida, que a gente já sabe que o processo da dor vai ser diferente quando a mulher já tem uma ruptura dessa membrana, ou associado, por exemplo, a um mecônio, né? Então, quando a gente tem mecônio, que é quando o bebê acaba fazendo cocô na barriga da mãe, muitas vezes ela tende a ter uma contração muito mais intensa, contrações muito mais rítmicas, então é uma intensidade da dor como se fosse um líquido mais irritativo. Então a gente já sabe que pode ser que seja uma mulher com mais dor, né, com mais desconforto. Então assim, depois eu respondo todas as perguntas do chat só para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, é importante a gente entender qual que é o momento. Oi, Li. Pode deixar para responder no final, é isso mesmo, mais tranquilo. Tá bom. Então, é um processo que vai diferenciar muito pensando na questão fisiológica, tá? Mas a gente também tem questões psicológicas que também podem influenciar. Então, uma mulher que, por exemplo, ela está num segundo parto e ela não teve uma experiência positiva num primeiro parto, são coisas que podem ser retomadas, né? Mulheres que, por exemplo, não se sentem confortáveis, não estão se sentindo seguras, não têm um suporte adequado, ou estão, por exemplo, sentindo a falta de um parceiro naquele momento mais específico, ou que já estão num processo de indução há muito tempo. Então, a fadiga, o cansaço, a exaustão, a ansiedade, tudo isso também vai fazer com que ela lide com aquela dor, com aquele desconforto de uma forma diferente, tá? E a parte da individualidade é que cada um vai sentir a dor de uma forma. Isso é para tudo, inclusive para a dor do parto, tá? Por isso que é muito difícil dessa dor ser uma dor tão característica de você, além do momento do parto, você fala, nossa, a dor da contração é exatamente essa, fica muito difícil de você descrever, é só no momento que você sente, que você entende aquela informação que o seu corpo está te passando, que vai realmente fazer algum sentido para você, tá? A forma com que você vai lidar com isso. E ela vai modificando, né? Muito importante a gente entender que a dor, muitas vezes, ela vai ser um norte para a gente que está trabalhando com aquela mulher, com aquela parturiente, porque a dor, ela tende a transitar pelo corpo da mulher, ela relata isso na própria fala dela. Então, a gente percebe que quando a gente está mais no primeiro estágio do trabalho de parto, que é uma fase que a mulher está no processo da dilatação, né, que ela está com as contrações, aquele colo ele está esvaecendo, está dilatando e tudo mais, ela tende a ter uma dor mais visceral, que é uma dor muito mais localizada, né? Então é uma dor mais aguda, mas é uma dor que vai e volta. Muitas vezes ela começa numa sensação mais no pé da barriga, numa região mais anterior, e ela tende transitando para a região da... Tende, tá, gente? Porque, como eu falei, a dor ela é muito subjetiva. E aí ela tende transitando, né, e formando uma região de cinturão, descendo para a lombar, muitas vezes pega a região da pelve, né, pode descer para os membros inferiores, então é uma dor que depois eu vou falando que vai mostrando onde esse bebê tá tentando se encaixar, onde ele está tentando buscar o espaço dele.
Diferente de quando a gente fala, por exemplo, da dor no segundo estágio de trabalho de parto, quando a gente já está falando do momento mais do expulsivo, que é uma dor somática mesmo, é uma dor na região do períneo, é uma dor de uma irradiação muito mais baixa, vindo da região sacral de S2 a S4, e ela já é uma dor mais de pressão, tá? Ela é uma dor mais constante, ela não vai e volta, muitas vezes ela fica um pouquinho mais intensa quando está associado ao momento da contração, porque é uma sensação de pertencimento, né? Então tem uma cabeça lá, tem um músculo que está se alongando, todas aquelas estruturas da pelve, ligamento, fáscia, elas estão criando esse espaço para aquele bebê possa fazer o movimento, né, de rodar e de descer, de se encaixar. É uma dor que ela não vai e volta, né? Então, é uma dor de transição que sai de uma sensação de pressão indo para uma sensação de alongamento, tá? Muitas vezes associada ao puxo, aquela vontade de empurrar. Então, é uma dor já diferente do momento que ela está só no processo da contração, onde começa, né, de uma maneira geral, numa fase mais latente, passa para uma fase mais ativa, onde a gente já tem essa dinâmica das contrações. Então, somando a tudo isso, a gente já consegue imaginar diversos cenários, né, relacionados ao processo do trabalho de parto e da dor, e como cada mulher vai responder a todos esses estímulos, né? Aquelas mulheres com preparo, sem preparo, aquela mulher que, né, nunca pensou em ter parto normal e já chega, por exemplo, no hospital num período expulsivo, porque isso acontece, e já chegou uma falando, nossa, mas minha cesárea estava agendada para terça-feira, e aí segunda-feira o bebê quis nascer, e tá tudo bem. Então, assim, são muitas variáveis que o que vai determinar a forma certa da gente fazer essa condução é através desse olhar, né, cuidadoso, empático e acolhedor para entender a necessidade daquela mulher. E é muito importante a gente falar sobre métodos para alívio de dor, né? Então, aqui meu papel é falar para vocês sobre métodos não farmacológicos sobre alívio de dor, mas eu queria trazer também uma discussão, uma fala, né, que a gente tem bastante lá, que, por exemplo, eu trabalho dentro de uma maternidade privada, né? Onde existe a disponibilidade de uma analgesia farmacológica. Sei que não são todos os lugares que têm acesso a isso, né? Principalmente quando a gente fala do sistema público de saúde. Mas o que isso pode acarretar? Então, esse é um trabalho muito legal, assim, que depois quem tiver o interesse e a disponibilidade de dar uma lida, porque é uma revisão sistemática qualitativa, né? Então, ela traz justamente a experiência da mulher em relação ao uso de métodos farmacológicos, né? Que a gente está falando de anestesia, a mais utilizada para o parto normal é o duplo bloqueio, né? Onde a mulher faz a RAC com a peri e permanece com um catéter que pode ser complementado ao longo do processo do trabalho de parto, e das mulheres que utilizaram os métodos não farmacológicos, né, no parto. E o interessante desse trabalho é que, obviamente, o método farmacológico ele foi muito mais efetivo no sentido de aliviar a dor, né, tirar por completo essa dor, do que o método não farmacológico, que hoje a gente fala muito do processo do manejo da dor, né? A gente não tira a dor, a gente faz um manejo dessa dor, seja para trazer um conforto, seja para aliviar. Mas elas falam de como o método não farmacológico ele traz muito mais acolhimento, muito mais um olhar e um suporte, comparado aos métodos farmacológicos, que por mais que tragam um alívio completo dessa dor, muitas vezes vêm acarretados de efeitos colaterais, né? Que no caso dos métodos não farmacológicos, eu vou repetir mais à frente, não possuem tantos efeitos assim, né? Não existem efeitos colaterais. Então,
O método farmacológico, ele, né, às vezes pode gerar um enjoo, vômitos, uma sensação de fragilidade. Quando muito bem feito, não vai ser nada que vai impedir de uma mobilidade, né? Porque eu sou muito certa em dizer que a gente não pode medir a dor do outro e muito menos negar a possibilidade, sendo que a pessoa tem acesso a isso, né? Então, eu já tive paciente que chegou lá no hospital, não sabia nem exatamente o que era a analgesia, mas teve um parto no outro hospital que ela não tinha disponibilidade da analgesia. Ela falou: eu nem sei o que é, mas eu quero porque eu quero experimentar, porque eu já parei uma vez sem analgesia, então eu quero. Não, mas vamos tentar um método não farmacológico. Não quero, eu quero tomar analgesia e tá tudo certo. E quem sou eu para falar não pode tomar, né? Então, tudo isso é discutido muito equipe lá no hospital, mas a ideia aqui foi justamente, a ideia não é colocar quem é o melhor, quem que é o pior, o melhor vai ser aquilo que trazer um bem-estar e um conforto, uma experiência positiva dessa mulher em relação ao processo do parto. E lá, na maternidade onde eu trabalho, a gente tem uma conversa muito próxima, não é todo mundo, né? Sempre que eu falo de uma experiência, a gente sempre sabe que isso varia muito, mas eu tenho uma troca muito grande com os anestesistas, né, que trabalham lá no período que eu estou de plantão, justamente para não ser uma dosagem errada e atrapalhar a continuidade desse processo do parto, que a gente sabe que muitas vezes a analgesia farmacológica pode acarretar, tá? Então, tá aqui a referência para depois, quem quiser. E o que a gente tem de disponível, então, como recursos não farmacológicos para alívio da dor? Então, a gente tem o principal, né, que é o suporte contínuo, que é justamente a gente ouvir e acolher essa mulher de todas as formas possíveis, né, entender as necessidades dela naquele momento, o que ela está precisando para passar por aquela situação de uma forma muito mais cuidadosa, sentindo que ela não está sozinha e reforçando muito mais a autonomia dela, tá? Os próprios exercícios respiratórios, que hoje já se discute muito mais sobre esses processos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a importância, né, de reforçar essa necessidade justamente nesse momento de tantas demandas, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? A própria mobilidade materna e o posicionamento, que são fatores muito facilitadores da evolução desse trabalho de parto, que a fisioterapia, sem sombra de dúvida, é uma das principais aí, com esse olhar biomecânico, pensando, né, nesses ajustes e nessas necessidades, principalmente quando a gente pensa num parto mais dissociado, né, onde o bebê não está com uma cabeça muito bem posicionada, que às vezes exige, sim, um olhar muito mais cuidadoso, muito mais direcionado para que aquela evolução aconteça. E pensando também muito no processo e no cuidado daquela mãe, não cansar, não fadigar, tá? Para chegar nesse segundo estágio do trabalho de parto. O uso adequado, inclusive, da bola terapêutica para esses, né, pensando nesses dois objetivos, tanto na mobilidade quanto no posicionamento. O uso da massoterapia, né, então as massagens de uma forma geral, pensando nas estruturas que estão demandando, né, então a gente fala muito hoje do DELI, dos estreitos dessa pelve, mas a gente tem que lembrar que em volta disso a gente tem muitos músculos também que vão auxiliar, né, e nesse processo de movimento, de encaixe. Então, muitas vezes é uma massoterapia pensando nesse processo de alívio de dor, mas também pensando em liberações e solturas e mobilidade desses tecidos moles. O banho de aspersão e imersão, né, que é o banho tanto do chuveiro quanto o banho da banheira, que é muito utilizado e muito difundido,
vem muito do processo da gente conseguir indicar esse tipo de recurso no momento adequado, apropriado, para ele ser realmente efetivo, né? Entender a forma com que ele pode ser utilizado, a temperatura dessa água, a posição que a mulher pode ficar lá, quanto tempo ela pode ficar lá, quais cuidados a gente tem que ter com essa mulher durante o momento do banho, tá? E até mesmo o uso do TENS, né, que é uma eletroestimulação superficial aí, transcutânea, de uma corrente que vai pensando aí no processo de alívio de dor, de melhorar essa experiência. Então, vou falar de uma forma mais superficial, mas a gente consegue dar uma aula inteira só falando do TENS no processo de alívio de dor no trabalho de parto. Que a gente tem lá disponível, né, no hospital, e utiliza, mas também não são todas as mulheres, não é toda indicação. Então, como eu falei, a conduta, ela vai de acordo com a avaliação daquela mulher, tá? Então, a situação que ela se encontra, o nível da dor dela, a gente ainda não tem uma escala na literatura própria, né, que consiga quantificar essa dor ainda, pensando nesse processo do trabalho de parto. Então, a gente acaba lá no hospital utilizando uma escala de EVA mesmo, que é uma escala que é um padrão, não só utilizada na equipe de fisioterapia, mas também na equipe de enfermagem. Então, a gente vai se alinhando aí durante a atuação e o cuidado com essa mulher para identificar qual que é o nível dessa dor. E, às vezes, ela chega, ela está num processo ali de um trabalho de parto mais latente, aí você chega para conversar com ela, de 0 a 10, quanto está sua dor? E, às vezes, ela fala, tá 10. E você sabe que não desmerece aquele nível de dor, mas você sabe que ainda tem um processo pela frente, um caminhar, que a intensidade daquelas contrações tendem a aumentar. Então, a gente já fala, ó, vamos tentar, então, trazer um alívio, trazer um conforto, ver se você consegue descansar, para daqui, né, daqui por diante, você lidar com essa dor de uma forma diferente, e muitas vezes dá muito certo, né? Então, esse momento do primeiro contato com a paciente, e isso é muito interessante, porque eu estou falando de uma experiência de plantão, né? Que é aquela paciente que você não teve um contato prévio, que não estava fazendo um acompanhamento com você, por exemplo, dentro do ambiente ambulatorial, do seu consultório, que é diferente, né, que você já conhece, já foi falado sobre isso, ela já sabe que você vai estar lá, as possibilidades que você vai ofertar para ela, porque tudo isso é conversado, né, quando você faz um acompanhamento pré-natal dessa mulher. Diferente, por exemplo, quando a gente fala de uma assistência dentro de um plantão, que aquela mulher é a primeira vez que ela está te vendo, e você tem que demonstrar para ela que tudo que você está levando é para o bem-estar dela, né? Que vai ser efetivo, que vai ajudar. Então, são situações diferentes. Então, naquele momento do primeiro contato, onde a gente faz essa primeira avaliação, a gente já precisa identificar alguns pontos importantes que vão ajudar a gente a determinar. Então, qual que é a fase de trabalho de parto que aquela mulher se encontra? Como que está a dinâmica uterina dela? Né? Quantas contrações ela está tendo naquele tempo que você está conversando? Como que ela está respirando, antes mesmo de você orientar algum tipo de respiração para ela, como que ela está respirando no momento que vem uma contração, né? Ela está respirando, ela está prendendo ar, ela está hiperventilando, o que que ela está fazendo, né? Como que ela está se movimentando durante aquela contração e depois da contração? Ela já apresenta sinais, né, de cansaço, de fadiga? Ela comeu, ela bebeu, né? Então, assim, entender como que ela, onde ela chegou até aquele momento que você está conversando com ela e tentar mostrar ao máximo, né, as possibilidades para trazer um conforto para ela, explicar que está tudo bem, né? Ó, você está nessa fase do trabalho de parto, a gente precisa evoluir até essa. Hoje as pessoas elas pensam só no processo da dilatação, né?
E a gente sabe, como eu falei anteriormente, que o trabalho de parto ele não é só chegar nos 10 centímetros de dilatação, mas muitas pessoas não sabem disso, né? Então fica contando sempre com a dilatação para, às vezes, eu quero tomar uma analgesia, né? E às vezes a gente fala, olha, mas além da dilatação, o bebezinho também precisa descer, então vamos tentar outra coisa. Então, essa avaliação inicial, ela é muito importante porque ela vai trazer essas características individuais dessa mulher para auxiliar nesse processo, tá? Então, os benefícios, né, dos métodos não farmacológicos. Então, reforçar a autonomia dessa mulher, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer isso, né? A forma que ela tem que participar, ela tem que se envolver, entender a informação que o corpo dela está passando naquele momento, como ela é forte, como cada contração que passa, ela já conseguiu lidar de uma forma melhor, então mostrar que ela pode se movimentar, então se ela fala, encontra um movimento que te traz alívio, e às vezes ela sozinha vai conseguindo se conectar com o corpo dela. Então a gente reforça isso, né? Fala, não, você está respirando errado. Não, vamos tentar respirar desse jeito, ver se é bom para você, porque às vezes também o que funciona para uma mulher não funciona para outra, tá? Principal, né? Um dos principais objetivos para mim é sempre evitar a fadiga materna. Então, eu sempre o tipo da físio que é ao máximo que elas encontrem uma postura confortável para dar uma descansada, para tentar fechar o olho. É muito difícil quando a mulher não consegue ter esse descanso. A gente sabe que isso é um dos fatores que vai influenciar nesse desfecho do parto, né? Então, é muito importante que a gente consiga entender esse ponto, que essa mulher tem que descansar. Às vezes a gente percebe umas pacientes muito ansiosas, tipo, não, deixa eu aqui ficar fazendo exercício, porque vai que esse bebê nasce mais rápido e tal. Eu falo, então, mas assim, você também precisa deitar um pouquinho, eu vou ajustar seu posicionamento, você vai ver, vai ficar confortável. Aí você tenta descansar um pouco, né? Então, é importante a gente também conseguir trazer esse equilíbrio para a mulher, tá? Essa participação ativa dela gente, do acompanhante, né? Isso é muito importante. É visível a diferença de quando a gente consegue associar o acompanhante nas nossas condutas, nos recursos que a gente está utilizando durante todo o processo do parto e do nascimento, porque é o ponto de segurança daquela mulher, né? Então é muito difícil aquela mulher que está passando por aquele processo teoricamente sozinha, né? Sozinha não tá porque ela tem toda uma equipe em volta dela dando esse suporte, mas às vezes o que ela quer é realmente a atenção daquele que está do lado dela, que ajuda, que auxilia, né? Então a gente consegue observar muito isso, tá? Então sempre tentar trazer o acompanhante para participar das condutas, explicar para ele também o que está acontecendo. Eu sempre pergunto, o que vocês imaginaram para esse momento? O que está, por exemplo, no plano de parto, se for o caso da paciente ter levado o plano de parto, o que vocês imaginaram, estudaram juntos? Então, tentar facilitar, porque a participação do acompanhante, né, quando a gente fala dessas diretrizes que embasam aí o parto seguro, esse olhar cuidadoso para essa mulher e para o bebê, se fala muito sobre o processo do acompanhante nesse suporte contínuo, né, que vai ser esse porto seguro que vai trazer muito mais tranquilidade para essa mulher. Os métodos não farmacológicos, que nem eu falei anteriormente, eles têm pouquíssimas contraindicações, né? Então, a gente vai ter algumas contraindicações mais relacionadas, por exemplo, ao TENS, né? Ou um banho, que aí eu falo mais para frente, e poucos efeitos colaterais, tá? Porque são todos métodos e recursos que podem ser utilizados, às vezes, no processo do parto mais de uma vez, muitas vezes associados, então ele amplia muito a gama das coisas que a gente consegue fazer com essa mulher e vai trazer muito benefício, tanto para a instituição, que consegue aplicar isso dentro da sua rotina, porque vai ter mulheres com experiências muito mais positivas do processo do parto,
quanto para a mulher também que vivenciou aquilo e teve acesso a essas possibilidades, mesmo que não de forma imediata, por exemplo, mas depois de forma tardia, porque não necessariamente para a mulher que toma uma anestesia, ela não vai ter a possibilidade de receber a atuação de uma fisioterapia, tá? Então, pensando aí nesse processo, a gente consegue auxiliar em todas as fases dessa mulher, desde o processo da indução até, pensando na escala de trabalho de parto, até o momento do nascimento, tá? Aí, pensando na respiração, né? Então, eu trouxe esse artigo, né, que foi descrito por esses pesquisadores, e a gente tem agora a pesquisa mais recente, que foi divulgada pelo Alexandre Delgado, que fala sobre o processo da vocalização durante o trabalho de parto, que agrega ainda mais aí para as nossas condutas que estão trabalhando com essas mulheres, né? Algo que a gente já via com bastante clareza na nossa prática clínica, e agora aí refutada pela literatura, que é muito bom. Então, aí foi um trabalho, na verdade, realizado com mulheres que tiveram parto normal, e aí eles encontraram aí a proporção, né, do tipo de respiração, das orientações que elas receberam durante o processo. Então, uma respiração profunda, ficou em segundo lugar aí com 81%, uma respiração rápida e superficial com 13%, que a gente já sabe que não é um tipo de respiração adequada, aí pensando no processo de hiperventilação, que vai aumentar muito, desculpa, a questão da ansiedade dessa mulher. Não promove uma oxigenação adequada desses músculos, então dificulta ainda mais o relaxamento muscular. Assim como a manobra de Valsalva, né, que é 93%, que eu nem vou me aprofundar muito sobre a manobra de Valsalva, né, que é um processo aí que a gente percebe que gera muito mais tensão, muito mais fadiga, diminui o fluxo de oxigênio para a mãe e para esse bebê, né? Então a gente encontra desfechos fetais muito mais complicados quando a mulher associa a manobra de Valsalva. Mas aí entra uma parte muito complicada que vai muito além do processo do parto, que eu também não vou me aprofundar, que já são assuntos polêmicos, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, que é a questão da mulher não ter consciência sobre o próprio corpo. Não, muitas vezes, né, quando associado a uma analgesia, não conseguir fazer um direcionamento adequado desse puxo, pensando no assoalho pélvico. Hoje, muito mais do que a fragilidade de assoalho pélvico, a gente encontra mulheres cada vez mais com períneos extremamente tensos, né? Então, quando a gente pensa numa realidade de plantão, eu nem preciso falar pela minha vivência apenas, mas pela realidade da condução do parto no Brasil, é que sim, ainda é muito orientado à manobra de Valsalva, tá? Então, a gente vem buscando essa melhora, essa nova condição relacionada a esse momento, mas ainda é muito utilizada, tá? Então, ainda nesse intuito, pensando no processo da respiração, ainda mais voltado nesse segundo estágio do trabalho de parto, é um caminho ainda que a gente precisa percorrer, tá? Durante o processo do trabalho de parto mesmo, o primeiro estágio, a fase de dilatação, a gente tenta orientar ao máximo, pelo menos da mulher, não fazer a apneia, né, que às vezes elas acabam associando, algumas com mais facilidade, outras com um pouco mais de dificuldade, e encontrar um padrão de respiração mais adequado. Hoje a gente já tem a evidência de associar o processo da vocalização, mas a gente também percebe a dificuldade das mulheres se entregarem, às vezes, ao processo, né? E falar, eu ouvi dizer que se eu vocalizo, se eu gritar, o bebê vai subir. E aí vai a gente lá explicar que isso não existe, que isso é conversa, né, que vem de contos aí familiares. Então, assim, tudo isso durante o processo do trabalho de parto, tá? Então,
quando a gente consegue fazer essa orientação, e lembrando que a gente não quer, por exemplo, fazer uma adequação respiratória, mudar o padrão respiratório da paciente, nada disso, a gente só quer uma oxigenação adequada para ela e para o bebê, né? Pensando no bem-estar no binômio. Então, vão promover a melhora da satisfação materna no primeiro e no segundo período do trabalho de parto. Então, às vezes, só da gente conseguir orientar para ela tentar respirar durante a contração, já vai trazer um conforto, já vai trazer um alívio melhor do que a sensação do que ela ficar prendendo, tá? Então, é bem importante, um recurso simples, né, que se treinado anteriormente, com certeza, seria muito mais fácil dela colocar em prática, mas elas são muito receptivas, tá? Aqui eu trouxe uma revisão que fala sobre o processo da massagem. Nessa revisão, ele traz que não tem uma qualidade metodológica ainda muito grande, mas que ela pode reduzir, sim, essa experiência da dor no primeiro estágio do trabalho de parto. E por que ainda é muito difícil a gente fazer trabalho pensando na massagem? Porque, gente, não é toda mulher que suporta o toque durante o processo do trabalho de parto, tá? Então, tem mulher que fica mais reativa mesmo e acha que o toque pode ser muito mais desconfortável. Então, não gosta que toca, não gosta que faz massagem, ou gosta de um tipo específico de massagem, né? Então, e tem mulher que vai falar, não me toca que piora a dor. Então, é muito individual. Caso a gente consiga fazer a massagem, a gente vai sempre focar nessa região, pensando ali em sacro, paravertebral, pensar em processos de mobilização mesmo, tanto dos ilíacos quanto do sacro, processos de soltura, utilizando, por exemplo, panos, lençóis, toalhas, que vão ajudar também, pensando aí nessa liberação de tecidos moles. Então, é bem importante a gente conseguir fazer a identificação aí dentro da necessidade, do desconforto daquela mulher, o que realmente vai ser mais efetivo para ela. E aí fala assim, mas eu não tenho recurso, né? A gente com a mão mesmo consegue trazer esse benefício, esse conforto para essa mulher, tá? Então, aí mais uma parte que é muito utilizada e ainda precisa de mais estudos, tá? No TENS, quando a gente pega estudos científicos mais antigos, ele ainda traz muitas questões em relação à qualidade metodológica, mas a gente já tem, esse é um estudo de 2021, estudos mais novos que vêm reestudando e reestruturando os trabalhos científicos, trazendo alguns resultados novos em relação ao uso do TENS, tá? Ele é mais indicado, pensando na literatura e na sua efetividade, no primeiro estágio do trabalho de parto. Eu vejo muita efetividade na prática clínica em pacientes, principalmente em fase latente, tá? Ao ponto da paciente, assim, 4, 5 centímetros, chegar no CO falando Eva 10, eu quero analgesia, colocar TENS e ela dormir 1h30. Assim, nesse nível, assim, de conforto, de eu encontrar, assim como eu colocar o TENS na paciente, ela falar, tira isso das minhas costas que tá pior. Então, eu sempre explico toda a situação para ela. A gente pode utilizar de diversas formas, não só em raiz sacral, né? Então, S2, S4 em nível de nervo pudendo, ou de T10, L2 nível de nervo hipogástrico, tá? Que são os responsáveis aí pela dor no processo do trabalho de parto, mas a gente também tem possibilidade do uso do TENS em pontos de acupressão, de acupuntura, tá? Que também são para alívio de dor, ou outras regiões que a paciente está sentindo desconforto, né? A paciente traz atenção toda para o ombro. Você pode colocar um TENS aqui para ajudar ela a relaxar, e embaixo ela fazer um exercício, uma mobilidade, enfim, você usar mais de um recurso ao mesmo tempo. Então, as pacientes referem um alívio, uma melhor experiência, referem maior nível de satisfação também do processo do parto. E aí as pesquisas ainda recentes, que nem eu falei, estão buscando responder ainda a algumas divergências, já que as pesquisas previamente já publicadas
ainda não possui uma qualidade metodológica tão ampla, né? Então, é mais um campo aí dentro da fisioterapia, da nossa atuação, que hoje já vem com novas evidências, reforçando aí a nossa atuação, tá? Uma das contraindicações do uso do TENS é em pacientes que já estão analgesiadas, né? Porque o catéter da anestesia fica exatamente nessa região sacral, então não fica muito complicado da gente fazer a instalação dos eletrodos, tá? E a gente também evita realizar enquanto está fazendo qualquer outro tipo de exame com corrente elétrica, por exemplo, o cardiotoco. Então, a gente sempre vai conversando com a equipe de enfermagem, né, que são as responsáveis pela instalação e o acompanhamento da vitalidade dessa mãe e desse bebê. Então, a gente fala, eu pensei em instalar um TENS, precisa rodar cardio agora? Elas falam, não, pode instalar. Ou, tipo, Lê, preciso fazer uma cardio agora, tem como tirar o TENS? Então, a gente vai fazendo esse alinhamento aí entre equipe, certo? E também não pode ir para o banho, essas coisas, mas o TENS é portátil, então ela pode manter a mobilidade dela normalmente, certo? Aqui é um trabalho que fala sobre essa questão de associar as terapias, tá? Então, aqui ele trouxe só o uso do banho, o uso da bola e o uso do banho com a bola, tá? E ele avaliou alguns critérios, então, dor, ansiedade, evolução do tempo, números de contrações que essa paciente teve. Então, o que ele traz aqui, né? Que quanto mais a gente consegue associar as terapias, seja, por exemplo, a gente utilizar um método do banho com a bola, né? Associado ao movimento de uma forma geral, não necessariamente a bola, né? Mas qualquer tipo de movimento e um posicionamento adequado no banho. Então, não necessariamente a paciente precisa ficar sentada na cadeira, né? Então, às vezes ela está cansada. O banho é um momento que vai gerar um relaxamento corporal global dessa paciente. Então, se ela já está com sono, a tendência é que ela fique com mais sono ainda. Então, o banho ele tem que ser muito bem indicado. Se ela está muito no início do trabalho de parto, muitas vezes ela vai tomar um banho e por causa desse relaxamento, a dinamicoterina também pode diminuir, né? Então, paciente que está em jejum, não se alimentou direito, fica muito complicado a gente também colocar no banho, porque é uma paciente que tende a passar mal, né? Porque a gente fala de um banho quente e longo, com duração de pelo menos 40 minutos, 1 hora. Então, a gente tem que sempre ficar atento em manter essa paciente bem hidratada, então ofertar suco, água para ela o tempo inteiro, porque ela está num ambiente de desidratação, né, que é um ambiente de água quente. Então, o que esse trabalho traz é justamente que esse movimento com o relaxamento pode desviar o foco da dor, né? Então, pode promover essa movimentação mais ampla, porque às vezes a dor faz com que essa paciente tenha dificuldade de se mobilizar. Na hora que ela está no banho, ela consegue soltar esse corpo melhor, respirar melhor. Isso vai ajudando nesse processo de evolução de trabalho de parto, por isso que todo mundo fala, né? O banho é mágico, o paciente entra com 5 centímetros de dilatação no banho, já teve paciente que saiu com 8, com 10, com o bebê nascendo. Então, vai tudo da forma com que ela aceita esse banho, assim como tem paciente que não suporta, né? Assim como tem paciente que pensou na banheira. Já tive paciente que, nossa, a banheira, quero tirar foto na banheira. Chegou na hora do trabalho de parto, ela não quis ver a banheira. Ela falou: tira essa banheira da minha frente, eu não vou entrar aí, não quero sentar nesse lugar, parece muito desconfortável e eu não quero ficar aí. Então, assim, às vezes a gente pensa de uma forma e na hora que o corpo está sentindo é de outra, tá? Então, é isso, a gente tem as indicações, os efeitos, né, da associação das terapias, que aqui nesse trabalho ele demonstra que quando associada, ela possui efeitos melhores do que quando feita de maneira individual, mas vai aí dessa indicação e dessa avaliação feita no início desse acompanhamento, tá? Aqui, né, a parte da movimentação, né, dessa paciente.
Deixa eu ver se vai rodar o vídeo. Que é pensando, né, nessa evolução. Bom, não vai passar. Mas o vídeo, ele mostrava, né, pensando aí nesse processo dessa visão biomecânica da estrutura da pelve mesmo e dos estreitos, tá? Então, é importante quando a paciente ela não tem essa movimentação de forma livre, tá? Porque quando a paciente está se movimentando livremente, eu deixo, eu não fico, faz isso, faz aquilo, porque eu entendo que aquele movimento é algo que está trazendo um conforto para ela e ela está se entendendo com os estímulos que o bebê está passando, né? Então, na verdade, eu mais observo para usar isso para mim, meio que como um parâmetro para entender onde aquele bebê está, como que está o posicionamento daquela cabeça, e depois eu caso com a avaliação da enfermeira ou do médico, né, da altura e tudo mais. Mas quando ela está se movimentando livremente, eu vou trazendo outros tipos de suporte para ela. Mas uma paciente que já não consegue ter um pouco dessa percepção corporal, de entender um movimento que seja confortável, ou a gente está chegando no momento que, né, um bebê que precisa nascer já, que já está muito tempo no período expulsivo, a gente vai pensando nesses estreitos da pelve, seja para movimento, seja para posicionamento, que vão auxiliar essa ultrapassagem pelo esse canal de parto aí, que a gente sabe que não é um canal retilíneo, né? Um canal que forma um arco, que passa por diversas estruturas ósseas, e é uma dança de encaixe mesmo. Então, a gente, com a nossa visão, vai conseguir trazer um suporte aí para essa paciente. Então, muitas vezes já aconteceu da paciente estar referindo uma dor constante, uma dor intensa, e essa dor aliviar com um ajuste de posicionamento, que às vezes foi necessário para aquele bebê encaixar e descer, né? Então, vale muito dessa nossa visão para entender a informação que esse corpo está passando, tá? Então, esse é um vídeo que está super disponível depois na internet. Quem tiver interesse, depois eu posso passar. Opa, foi demais. E outras práticas que são extremamente importantes, né? Que são práticas integrativas, que agregam bastante também como forma de métodos não farmacológicos para alívio de dor, que é a aromaterapia, tá? Pode ser utilizado associado com a massoterapia também, né? Com as massagens, e já também tem muito essa questão da sua comprovação científica, tá? Então, muito utilizada durante a gestação e no processo do trabalho de parto, também como forma de alívio de dor. A própria acupuntura, a aurículo e a acupressão, que não precisa de muito, então hoje a gente tem artigos já que descrevem os pontos, a efetividade de cada um deles. Gosto muito quando a gente pensa naqueles trabalhos de partos mais longos, nos processos de indução, quando a gente precisa estimular contração, o ajuste do posicionamento do bebê, então eu gosto de trabalhar bastante com a acupressão. Lá no hospital que eu trabalho, a gente não pode fazer a aplicação da acupuntura e da aurícula, porque isso precisa ser um alinhamento entre equipe, mas a acupressão está super livre e disponível aí, então eu utilizo bastante nas pacientes, tá? E a cromoterapia, né, que é o uso das luzes para trazer cada um seus benefícios, também muito utilizado, mas a gente consegue pensar, né, quando não tem disponível na cromo, mas em trazer um ambiente mais confortável para aquela mulher que está no processo do trabalho de parto, com uma luz sempre mais baixa, né, com pouco sons confortáveis para ela, mas nada de barulho, ninguém gritando, falando umas coisas nada a ver na orelha dela durante o trabalho de parto. Tudo isso vai ajudar a trazer um ambiente confortável que vai fazer com que ela se sinta
muito mais acolhida e vai potencializar o processo do suporte contínuo que a gente já consegue propor através da fisioterapia, desse olhar acolhedor, certo? E era isso, o que eu queria trazer para vocês. Estou super disponível aí para quem quiser fazer perguntas. Vou fechar aqui para te compartilhar. E é isso. Uma pergunta só da Renata, que é qual a diferença do processo de dor com a bolsa rota? Tá. Quando a bolsa rompe, o corpo entende, né, que o bebê precisa nascer. A gente tem dois processos, né? A gente tem a ruptura da membrana, em que a mulher não entra em trabalho de parto de forma imediata e espontânea, que a gente fala que é uma conduta expectante. Então, depois que a bolsa rompe, pode ser que a mulher demore até 24 horas para realmente entrar em trabalho de parto e tá tudo bem, né? Se for um líquido claro e tudo mais. Mas quando a mulher já está em trabalho de parto, né, e tem a ruptura da bolsa, ela tende a ter contrações muito mais intensas, porque o corpo já percebe que aquele líquido, aquela bolsa que estava fazendo a proteção do bebê com o meio externo já não existe mais. Então, ele entende que aqueles estímulos, eles precisam ser mais intensos e mais dolorosos, né, em nível de ritmo e dinâmica, para que aquele bebê nasça, tá? Então, é nesse sentido aí que às vezes a gente fala que por isso que, às vezes, quando está um trabalho de parto mais ou menos, e às vezes o médico quer adiantar, quer fazer com que aquele trabalho de parto pegue ritmo de novo, ele vai lá e rompe a bolsa da mulher de forma artificial, né? Porque a bolsa ela pode romper tanto espontânea quanto o médico ir lá e fazer a miniotomia, tá? Pera. Qual o óleo essencial pode ser utilizado na gestação e trabalho de parto para alívio da dor? Olha, tem um curso só específico de aromaterapia, não são todos, a maior parte dos óleos que a gente consegue utilizar durante o processo do trabalho de parto são óleos que normalmente são contraindicados durante o período gestacional, tá? Durante o trabalho de parto, óleos muito bons sálvia, gerânio, lavanda, peppermint, limão, tangerina. Então, cada um com as suas indicações. Eu normalmente indico quem quiser trabalhar com óleos essenciais, fazer um curso de aromaterapia, porque tem que ser usado com muita cautela, no intuito de não utilizar óleos errados, tá? Tanto que, por exemplo, o paciente entrar em trabalho de parto, se você fazer um escaldapé com certos óleos, eles são ótimos para ajudar no processo de indução. Então, tem que tomar bastante cuidado para não utilizar de forma errônea, tá? Então, cada óleo tem sua indicação de acordo com a fase, tanto da gestação quanto no processo do trabalho de parto. Mas para alívio de dor que a gente tem, inclusive em literatura, é a sálvia, tá? Sálvia. Muito bom. Lilian, se eu utilizo, olha, eu não utilizo muito não, tá? Sendo muito sincera, eu não uso muito TENS no final, mas já utilizei no terceiro trimestre, mas assim, 37, 38 semanas, paciente que estava com bastante dor, já utilizei o TENS, tá? Mas não é muito da minha prática, eu sou muito da terapia manual, do exercício, então eu costumo utilizar mais essas coisas para alívio de dor, tá? Mas no trabalho de parto, quando eu vejo indicação, eu indico mesmo, porque eu vejo que faz bastante diferença para essas pacientes, tá? Mas, por exemplo, se ela está em pródomos, sabe, que é aquelas contrações que não pegam ritmo, super ajuda o TENS para a paciente descansar, tá? Então, nessa fase, eu uso bastante também. Sim, Dê, super. Paciente às vezes está no parto normal, vai para cesárea, então a gente tenta, a equipe médica, de uma forma geral, sempre tenta acolher, ou até mesmo paciente que, por exemplo, está tentando induzir
deu falha de indução e queria muito um parto normal. Então, tem médico que faz, sim, o acolhimento. Apaga a luz, pede para ouvir a música que a pessoa se sente confortável, se o bebê nascer bem, passa por debaixo do pano, faz clampeamento tardio, contato pele a pele. Então, dá para colocar aromaterapia. É que, por exemplo, no plantão em si, a gente não consegue estar com ambas, tanto as de parto normal quanto as de parto cesárea, que são eletivas. Mas quando é uma paciente que, por exemplo, a gente estava acompanhando e vai para uma indicação de cesárea, quando a gente tem a possibilidade, a gente mantém um acompanhamento. Um bom curso de aroma. Tem da Liza. A Liza Dutch. Ali depois passa, não passa ali, passa o WhatsApp da Liza, sabe? Ela é ótima. O curso de A Liza dá curso. isso, né? de aromaterapia na gestação, parto e pós-parto. É ótimo o curso dela, super indico. Muito bem. Eu faço uma chamada no Instagram e marco ela. Isso. Então, não é que a acupuntura e a aurícula ela é barrada no centro obstétrico. Você não pode utilizar agulhas no centro obstétrico, no centro cirúrgico. Isso com certeza tem que ser barrado, né? Porque tem toda uma questão de segurança, né? De hospital e tudo mais. A questão da gente não utilizar, por exemplo, nas minhas pacientes particulares, eu faço auriculoterapia. A gente não propõe isso no plantão porque a gente precisa ter um alinhamento da equipe. Então, por exemplo, eu não fico o tempo inteiro com a paciente, porque da horário do meu plantão eu troco de plantão com outra fisioterapeuta. Não adianta eu aplicar uma técnica que a outra fisioterapeuta não vai conseguir dar continuidade. Então, você vai propor um recurso que não são todas as pacientes que vão ter acesso. Então, é nesse sentido, quando a gente pensa em plantão, algumas questões são diferentes. Então, não é que é barrada, mas tem suas restrições. Tá? Precisaria ter um alinhamento com todo mundo da equipe, todo mundo fazer um curso para todo mundo aplicar da mesma forma. Por isso que tudo que a gente faz tem treinamento para todo mundo caminhar da mesma forma, com protocolos, né, embasamento científico. Então, é mais por esse sentido, Renata. Tem alguma contraindicação dessas condutas para paciente? Não, nenhuma. O cuidado com a paciente trombofílica vai ser em relação à medicação que ela estava tomando durante a gestação, quando ela vai passar para o processo do parto, mas da fisioterapia mesmo não tem nenhuma contraindicação, não. Tanto que tem paciente que é trombofílica, que entra em trabalho de parto e a gente conduz normal, uma gestação de alto risco, mas a gente conduz normal. É isso. Alguém mais quer perguntar? Se quiser, né, abrir a câmera, falar também, pode falar. Não estou aqui para responder. Oi, Lê. Tudo bem? Oi, Li, tudo bem? Saudade. Excelente, excelente aula. Muito boa. Parabéns. Como sempre, super esclarecedora a sua fala. Obrigada, Que bom. viu? Muito Obrigada bom. a você pela presença. Saudades. Também. É uma aula excelente, né? Para a gente ver essa possibilidade do controle da dor, né? Porque eu penso assim, se a mulher consegue controlar a dor no parto, ela consegue qualquer coisa. Né? É muito impressionante isso. A gente tem essa impressão, assim, né, de que é tão poderoso que acho que vem uma força mesmo, né, Lê? Teve uma paciente que chegou lá no CO, que foi muito engraçada a história dela, porque ela chegou expulsivo já, ela estava, enfim, com 9, 10 centímetros de dilatação. E aí ela estava numa calma, e quando ela chega, assim, quando a gente vem paciente do expulsivo, a gente já ouve ela chegando lá do elevador, né? E ela chegou, tipo, deitadinha, eu falei, gente, será que tá certo esse toque, né? Tipo, 10 centímetros? Ela estava muito plena e calma, assim. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, sua dor tá quanto? Ela, acho que uns 7. Aí eu falei, gente, 7, né?
Eu falei, tá bom, super autocontrole. Aí vinha a contração, eu tava conversando com ela lá, calma. Aí ela fazia assim. Aí ela, pronto. Eu falei, você teve uma contração? Ela, tive. Aí eu falei, escuta, como que foi seu preparo gestacional então, menina? Eu vou contar uma história. Uma vez eu fui no Amparo Maternal, que é uma maternidade do Sistema Único de Saúde muito famosa aqui de São Paulo. E eu fui fazer um exame e eu vi todo mundo gritando, porque estava em trabalho de parto. E eu pensei, eu não quero isso para o meu parto, eu não quero gritar. E ela fez um processo de auto-hipnose. Então, ela tinha um controle da dor num nível que eu nunca vi na minha vida. E aí, quando ela começava meio que se perder assim da dor, o marido falava: Olha a onda. Aí ela. "Ah." E aí, tipo, ela fazia assim e passava a dor dela. E aí ela falou, ela levantou, né? E aí eu não falei nada para ela de tipo, vai se movimentar. Não falei nada. Eu só deixei ela se movimentar, porque eu queria observar a forma com que ela estava lidando com aquilo. E aí ela pegou e falou assim: ele tá aqui, ele vai nascer. Assim, nessa tranquilidade que eu estou falando para vocês. Ele tá aqui, ele tá descendo, eu tô sentindo, ele vai nascer. Aí eu, tipo, tá bom. Aí eu só abri a porta, tipo, eu só fiz assim pra enfermeira, né? Porque eu não pego o bebê, gente. Quem pega bebê é médico e enfermeira. E aí chegou a enfermeira do plantão. E aí eu peguei e falei assim, bom, que posição que você pensou? Ela, talvez um cócoras, e aí a gente tem um arco, né, que encaixa na cama, ela pegou, subiu de cócoras, e ela segurou assim o cócoras, a médica esperando, né, não quis tocar, deixou ela no momento dela, e aí ela fez assim, ai filho, vem filho, no que ela falou vem filho, o bebê saiu. E ela pegou e quietinha, assim, ó. E eu olhando aquilo, falando, gente, que alto controle, né? Depois no final até falei, ai, deixa eu passar um pouco da sua mão em você, assim, vai que dá sorte, né, para quando for a minha vez, porque foi um negócio muito insano, assim, quem tava lá viu, porque eu não tava acreditando naquele autocontrole dela de ela estava realmente entregue ao processo do trabalho de parto. Então é muito isso, né? E você pega outras pacientes que não consegue ter isso, né? Eu acho que foi o hypnobirthing mesmo. Até perguntei para ela, mas é muito interessante, faz parte, né? A gente aprende muito vendo a mulher sentindo a dor, se entregar ao processo do parto, entender o que faz parte de cada momento, né? Então, é muito aprendizado. Eu sou suspeita para falar, posso ficar falando mil histórias aqui para vocês, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sou apaixonada. É muito importante, assim, a gente ver a mulher se transformar. Temos um caminho muito longo pela frente. Eu acho que hoje em dia começou muito triste, né, com notícias arrepiantes para qualquer mulher. Mas eu acho que é importante também a gente pegar isso e a gente se fortalecer, né? Que se a gente não tiver de mão dada, a gente não se ajudar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, por isso que eu agradeço todo mundo que está aqui, que está disposta a ouvir, aprender um pouquinho mais, porque é assim que a gente vai caminhando e conseguindo estar do lado de tantas mulheres que precisam da gente, né? Você falou isso, né, do que aconteceu hoje, né, que chegou nas Uhum. mídias, aí, nas redes sociais, é uma coisa que choca muito, né? Acho que qualquer pessoa que tiver bom senso vai ficar chocada com o que aconteceu, né? Um pouco de Uhum. bom senso e humanidade, né? E aí, você sabe que eu fiquei mal com isso? Eu não quis mais ver nada, assim, não consegui ficar vendo. E mesmo no Instagram, eu vi as pessoas postando, eu falei, nossa, eu não tenho estômago para isso, Sim. né? E aí eu falei, deixa eu colocar foco na aula que vai acontecer hoje, que vai ser uma aula ótima. A gente vai poder pensar nesse acolhimento, na assistência, na mulher sendo cuidada como ela merece. E é nisso que eu quero colocar foco. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei foco na sua aula que ia acontecer, que as coisas Uhum. irão ser boas, que a gente não pode deixar de acreditar nas coisas boas, nas pessoas boas, né?
É isso mesmo. A gente tem que se fortalecer. É um caminho, né, que a gente começou a trilhar. Falo que a Físio ainda é um bebezinho nesse processo, nesse mundo louco de parto aí. Hoje mesmo a gente estava conversando, chegou uma enfermeira nova, né? E ela estava treinando e ela chegou para mim e ela falou, mas me explica um pouco, o que que você faz? Aí eu falei assim, eu vou te falar a minha visão, mas depois eu quero que você pergunte para sua colega qual que é a visão dela em relação à fisioterapia. E ela falou, ai, quando vocês chegaram, a gente ficou meio assim, né? Porque não sabia exatamente. Eu acho que agora a gente não sabe mais viver sem ter vocês. Porque é isso, é assistência, é comunhão, é agregar, né? A gente não quer pegar o espaço de ninguém, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem tanta mulher que precisa de assistência, de um olhar, de um suporte, né? Então, tem para todo mundo. Eu acho que é mais isso mesmo. Tem para todo mundo, né? E Muito é bom, isso. Lê. Então, muito obrigada, lindona. Obrigada a Bom você. descanso, viu? Olha, 40 pessoas até o final da aula, parabéns. Ó, obrigada A a gente todas. teve mais de 140 pessoas inscritas. Tá? Parabéns. Obrigada a todo mundo. Estou super à disposição, né? Ali tem Lindona, descansa. Você viaja quando? segunda, Segunda. Então ainda tem uma semana aí de trabalho. tem bastante. É. Bom descanso, tá? Obrigada, gente. Obrigada a você. Lindonas, bom descanso para todo mundo. Uma ótima semana, viu? É isso mesmo. Boa semana. Obrigada.